Hoje nós vamos considerar a figura do o rei Ciro, o rei que inaugurou o Império Medo-Persa, aquele império que era representado na estátua de Daniel 2, pelo peito e os braços de prata. Qual a importância de Ciro para o povo de Deus? Mas como é que nós podemos considerar Ciro como uma alusão, como um símbolo das profecias do Apocalipse? Qual a importância de Ciro? Quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período de cativeiro do povo de Deus chegou ao fim e os persas permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruíssem o templo. Sob o domínio de Ciro, o Império Persa se tornou o maior da história, naquilo que o historiador Tom Holland chama de a maior aglomeração de territórios que o mundo já vira. Bem, agora não era mais o reino de Babilônia. Babilônia havia invadido Jerusalém, havia transportado uma parcela do povo para a Babilônia, havia transportado os utensílios do templo. Mas agora era o rei Ciro, e o rei Ciro ia se constituir no libertador do povo de Israel, aquele que permitiria que Israel retornasse ao seu lugar, retornasse a Jerusalém. Ciro, um Messias gentil, um Messias pagão, o salvador do povo de Deus. O rei persa Ciro ocupa um único lugar nas Escrituras. Ciro é a única pessoa gentia que recebe o título de Messias ou ungido. A Bíblia chega ao ponto de relacionar Ciro ao Salvador messiânico, o próprio Cristo. Além da salvação de Israel do exílio da Babilônia pelo Messias Ciro, o profeta Daniel viu o Messias universal que libertará os humanos da garra do mal. Veja, Ciro libertando o povo de Israel da Babilônia e o Senhor Jesus, o Messias, o ungido, libertando o povo de Deus da Babilônia espiritual através da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ciro tem o caráter histórico do Messias. É um tipo do Messias, enquanto Cristo é o Salvador de todos os seres humanos, o antítipo da profecia. O Cristo histórico representa, simboliza o ungido, o Messias. Como era costume entre os persas, Ciro foi até chamado de o grande rei, o rei dos reis. Ele prenuncia o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Ele é o rei que vem do Oriente, travando guerra contra a Babilônia e libertando seu povo para escapar de Babilônia e ir para a terra prometida. Isso você vê em Apocalipse 19, versos 11 a 16. É por isso que Deus se refere a Ciro como o seu ungido. Isso está em Isaías 45, 1. Esse famoso persa não apenas libertou o povo de Deus na sua campanha contra a Babilônia, também é um tipo ou representação da segunda vinda de Cristo. A campanha de Ciro contra a Babilônia é a representação do Senhor Jesus Cristo libertando o seu povo na sua segunda vinda. A ação salvadora e resgatadora de Ciro está lá em 2 Crônicas 36, versos 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, esse era o ano 537 a.C., só para situarmos na história. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor Deus seja com ele. Veja, estava aí a autorização, estava aí o incentivo para que o povo de Deus reconstruísse Jerusalém. Em nossas Bíblias, o Antigo Testamento termina em Malaquias, mas na ordem hebraica ele termina em 2 Crônicas com o decreto de Ciro. Portanto, o próximo episódio do cânon das Escrituras é o Messias.
que está em Mateus e começa com o nascimento de Cristo, o Ciro antítipo. O rei Ciro ordenou a reconstrução do templo terrestre. Jesus inaugurou seu ministério no santuário celestial, que terminará com seu retorno e a nossa libertação. Ciro é uma figura de Cristo. É claro, Ciro não era uma representação perfeita de Cristo. Nenhum tipo se encaixa perfeitamente com o antítipo e devemos ter cuidado para não nos prendermos a cada detalhe. Porém, em termos gerais, Cristo atuou como um Salvador. Ciro atuou salvando o povo de Israel, salvando o povo de Deus naquele momento histórico. Ciro, um rei gentil, atuou decisivamente para a restauração do povo hebreu. Desse modo, preparou a vinda do Cristo, o nosso Senhor. Veja, irmão, sempre que se protegeu o povo de Israel das investidas de Satanás, era para proteger o seu descendente, e o seu descendente Cristo, aquele que foi prometido a Abraão, aquele descendente em que seriam benditas todas as nações. Ciro preparou o caminho para a futura vinda de Cristo e a salvação da humanidade, sendo um tipo de Cristo. O papel que Ciro desempenhou na primeira vinda de Cristo pode indicar o cenário que ocorrerá no fim dos tempos, em conexão com a segunda vinda de Cristo. Portanto, podemos conjecturar que os eventos finais da salvação poderão envolver indivíduos fora dos padrões eclesiásticos tradicionais. Muitas vezes, irmãos, nós nos prendemos a uma posição exclusivista, onde somente o nosso povo, somente gente do nosso povo é que vai concorrer para abençoar esse povo, para proteger esse povo, para proteger o povo de Deus nos últimos dias da história. A atuação de Ciro, um pagão, mostra que o Senhor pode se utilizar de qualquer pessoa para proteger o seu povo. E isso poderá acontecer também no tempo do fim. Isso poderá também ocorrer quando nós estivermos sendo perseguidos. E provavelmente, assim como aconteceu com o povo de Israel em Babilônia, muitos gentios, como Ciro, poderão atuar auxiliando e protegendo o povo de Deus no momento final, no momento escatológico que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, vamos ter confiança, não vamos ser exclusivistas, vamos entender que o Senhor pode mover até pagãos, como fez com Ciro, para proteger o seu povo. E dessa forma nós podemos ter segurança. E dessa forma nós podemos ser também simpáticos aos pagãos, simpáticos aos ímpios, porque o Senhor pode providenciar algum deles para libertar, para proteger a sua igreja em momentos específicos, para proteger o seu povo em momentos de tribulação. Deus abençoe a cada um de nós e que a gente possa, na experiência do rei Ciro, ver como Deus pode atuar com qualquer pessoa, com pessoas não religiosas, com governantes. Deus pode atuar com qualquer um deles no momento certo para proteger o seu povo.